Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Filipenses. Filipenses. Hoje esse está fortão, hoje, esse ar-condicionado aqui, ó. O capítulo é o capítulo 4. O versículo é o versículo 2 até o versículo 7 que nós vamos ler, do livro de Filipenses. É uma carta do apóstolo São Paulo à igreja de Filipe, tá? Diz assim: rogo a Evódia e a Síntique, pense concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Seja a vossa, alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, disse ele. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre coisas da vida, do dia a dia, as situações que nos desgastam, as situações com as quais nós devemos aprender a lidar. Porque se nós não aprendermos a lidar com conflitos, a lidar com situações adversas, a gente surta, a gente morre antes da hora e a gente estraga totalmente a nossa qualidade de vida. Você sempre vai conviver com deslealdade, com traições. Você sempre vai conviver com situações que vão te machucar muito ao longo da vida ou não vão te machucar tanto ao longo da vida. Se você aprende realmente a se proteger e a se blindar, você se protege de tudo aquilo que todas essas coisas causam na vida de uma pessoa. Talvez vocês que estejam aqui nesta noite, por muitas vezes já se decepcionaram com muitas situações ao longo da vida de vocês. Coisas que vocês não esperavam, de repente aconteceram, e quem sabe se tornou algo muito traumático para você, muito desconfortável, mas você está sobrevivendo. Mas tem pessoas que não, existem pessoas que somatizam sobre si situações, exatamente situações contrárias e adversas da própria vida, e vão se maltratando, vão adoecendo aos poucos, vão adoecendo a alma, e elas acabam perdendo mais do que toda a situação em si de dificuldade que estão em sua volta. Eu quero ensinar para vocês aqui o que é que a Bíblia diz, como é que nós devemos lidar para nos protegermos, para nós mesmos, visto que ter situação de dificuldade, ter situação adversa da vida é alguma coisa recorrente, constante, que não para. Então a gente tem que descobrir uma forma de estarmos blindados e protegidos para não sermos atingidos e, consequentemente, ou surtarmos ou deprimirmos ao ponto de adoecermos. É isso que a palavra está tentando passar para nós. O apóstolo São Paulo, escrevendo essa carta a Filipos, ele resolveu pedir ajuda. Que ajuda que ele queria pedir? Para algumas pessoas que eram muito próximas a ele, para tentar fazer a reconciliação entre duas pessoas da igreja que estavam tendo uma treta, um problema e um desentendimento, e essas duas pessoas que eram muito amigas, elas se separaram, e no momento que elas terminaram a amizade, tornou-se um ambiente e a atmosfera muito pesada para dentro da igreja. Imagine vocês, isso foi dentro da igreja. O que prova então que essas coisas, elas acontecem sempre na vida de qualquer pessoa, porque os seres humanos às vezes se desentendem. E ele percebeu que esse desentendimento
Estava fazendo a igreja perder muito. As duas irmãs não se entendiam, não se compreendiam, romperam uma amizade que com certeza eram forte, e elas eram mulheres de Deus, mulheres que tinham os seus nomes escritos no livro da vida, mas aquele desentendimento gerou uma dificuldade muito grande em termos de quê? Em termos de resultados para a própria igreja. Uma se chamava Evódia, que significa excelente viagem, e a outra se chamava Sintique, as duas que estavam na tretazinha. Quando ele viu que aquilo aconteceu, o Paulo, ele percebeu a necessidade de tentar explicar para os irmãos, para viverem de uma maneira dirigida por Deus, e através então dessa direção dada por Deus para a nossa própria vida, aquelas pessoas fazendo com que a vida se tornasse um pouco mais leve, que as coisas não se tornassem tão pesadas para eles mesmos, a ponto então de refletir na própria igreja, tirando a qualidade de convivência e de relacionamento. Ele veio na sabedoria do Espírito Santo, começou a pregar e a ensinar para os irmãos qual é a postura correta, como é que você se protege, como é que você se blinda para não adoecer, para não envelhecer antes da hora e consequentemente não surtar. Ele veio e disse: olha, eu peço a ajuda de vocês para fazer com que essas irmãs consigam concordar entre si e melhorar a vida delas, entrando em entendimento e não ficarem em situação de litígio, porque não é bom. E realmente não é bom você estar em litígio com ninguém. A Bíblia diz que nós devemos estar em paz com todos, porque quando você vive uma situação de litígio, seja onde for, você vai se adoecer, você vai passar mal e não vai ser bom para você. Aí depois que ele disse isso, o apóstolo São Paulo, ele vem e diz: alegrai-vos sempre no Senhor, disse ele. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ele falou. Quando você para pensar essa colocação de se alegrar em Deus, que fala o apóstolo São Paulo, você pensa: mas como que eu vou me alegrar? Talvez eu não tenha motivos, e ele está tentando deixar bem claro que se você não tiver nenhum motivo para estar alegre, ou por conta de uma situação, ou por conta do que você está vivendo, que você encontre motivo em Deus, no Senhor, para você se alegrar em Deus e encontrar em Deus o motivo para estar alegre. Por quê? Porque estar alegre ajuda a sua qualidade de vida e geram benefícios na sua vida e para você, que Deus acha que é importante, e Paulo também, ao ponto então de dizer a você a importância da alegria. Ele vem e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, disse ele. Eu parei e disse: por que é importante a alegria? Eu fui descobrir, por exemplo, que a alegria ela provoca o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Um hormônio que trabalha no cérebro do neurotransmissor, que interliga e que cria para você a sensação de bem-estar e o prazer. E quando isso acontece, você se blinda da depressão, se blinda para as angústias extremadas, se blinda por uma série de coisas, e você encontra motivo para estar alegre. Às vezes tem pessoas que fazem questão de viverem mal-humoradas. Tudo para eles é motivo de uma reclamação. Tudo eles conseguem ver o lado negativo da coisa e nunca conseguem ver o lado positivo. E tem pessoas que às vezes a gente convive, que vive o tempo todo assim, criando um peso para si mesmo, e muitas vezes criando um peso para as pessoas que vivem em sua volta, e por conta disso acabam gerando uma atmosfera extremamente pesada, que gera desconforto não somente para ele, mas que gera desconforto para todo mundo que vive em volta. Se você prestar atenção, quando nós nos permitimos demais esse estado de espírito de mau humor, de chateação por qualquer coisa, de reclamar por qualquer coisa, geralmente o que acontece também é que nós vamos perdendo as pessoas em nossa volta.
A gente se torna um candidato seríssimo à solidão, porque todo mundo começa a encontrar dificuldade para andar com a gente. Por quê? Porque o mau humor espanta pessoas, o mau humor espanta convivências, o mau humor espanta relacionamentos. E quando você aprende realmente a buscar essa alegria em Deus, ainda que você esteja, quem sabe, acossado por alguma situação que possa representar um motivo para certas dificuldades para você, quando você consegue lidar com isso, você aprende a viver melhor, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. E como é difícil, às vezes, você estar em casa, viver debaixo do mesmo teto, com pessoas que só reclamam de tudo. Pessoas que vivem um mau humor constante. É desconfortável, é desagradável, adoece e envelhece também. Envelhece. E eu lendo alguma coisa sobre isso, falava exatamente o quê? Falava que a alegria, ela provoca serotonina, que faz com que você realmente comece a perceber as dificuldades em si, mas com uma visão de alguém que pode superar essas dificuldades, que pode superar essas situações adversas da própria vida, que vão estar sempre presentes ali e que faz parte da vida de qualquer pessoa. Sempre você vai estar diante de confrontos causados pela própria vida. E quando você tem a serotonina desenvolvida pelo próprio quê? Pela alegria que está no teu coração, você consegue conviver com isso, trabalhar com isso e consequentemente superar. Quando perceber que a tristeza, o mau humor quer tomar conta do seu coração, faça alguma coisa para poder superar isso e falar consigo mesmo e dizer, não vou me permitir isso, para poder não se permitir adoecer também. E Paulo falando, ele disse, alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, disse ele. E depois que ele disse isso, ele disse a outra palavra, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que todo mundo conheça você como uma pessoa moderada. Por quê? Porque quando a gente conhece alguém que a gente sabe que não é nem um pouco moderado, nem um pouco equilibrado, essa falta de moderação acaba o quê? Acaba criando um repelente para as pessoas se aproximarem, exatamente porque nós nos tornamos pesados, nos tornamos exatamente adjetivados com aquela palavra que é tão desagradável que alguém olha para nós e diz para nós, não gosto de estar perto de você, eu não gosto de estar perto do fulano, porque ele é um mala. Você já ouviu essa palavra mala? Talvez você conheça alguém que quando você vê, você se distancia porque você acha um mala. Geralmente o mala traz consigo o mau humor, traz consigo a capacidade de reclamar, de murmurar de tudo, de nunca estar satisfeito. O mala se elogia, o mala só ele está certo. O mala é perfeccionista. O mala não ouve ninguém. Só ele fala. Ele nunca escuta quem fala. O mala só tem as colocações certas. Só ele fala o que é certo. O mala sempre quer o quê? Ter a palavra de tudo, mas nunca quer escutar ninguém. E essas coisas é alguma coisa que é muito desagradável, e além de desagradável, gera aquilo que nós chamamos desses isolamentos sociais, a ponto então de nós adjetivarmos exatamente com esse tipo de palavras, que às vezes são palavras pejorativas, mas que expressam exatamente alguma coisa que representa a alteração da própria pessoa, a falta de moderação. Paulo disse, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Que todo mundo olhe para você e diga, fulano de tal é gente boa. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada. E isso vai fazer o quê? Vai trazer aproximação de outras pessoas. Exatamente por conta da moderação, a qual você vai ser conhecido.
E isso faz Deus ficar perto de você. Porque parece que Deus não gosta nem de ficar perto daquele que tem um comportamento contrário de tudo isso, a ponto de Paulo poder dizer que perto está o Senhor exatamente das pessoas que primam por esse tipo de atitude, por esse tipo realmente de comportamento. Como é que as pessoas conhecem você? Como é que as pessoas próximas olham você? É bom quando a gente tem, sabe como? Temos, sabe o quê? O nosso senso crítico aguçado. Termos a autocrítica para poder perceber que às vezes muitos dos nossos problemas estão diretamente ligados a isso, ao nosso mau humor, a essa incapacidade de ouvir, mas de querer somente falar, de ser dono da verdade, que espanta todo, de ser crítico, de não ter colocação moderada e sábia com as palavras, a ponto então, muitas vezes, de nos tornarmos antipatizados por não termos essa colocação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Às vezes, os nossos problemas estão diretamente ligados a essa falta de moderação. Tem gente que às vezes atropela as convivências. Não tem gente que diz assim, não, eu sou sincero, comigo é assim. Eu sou sincero, se eu tiver que dizer ou falar, eu falo. Isso não é muita vantagem. Toda a verdade tem que ser dita, mas você tem que esperar a hora certa para poder dizer. Tem que esperar uma oportunidade. Tem pessoas que não praticam a sinceridade, praticam o sincericídio, porque falam as coisas sinceras, mas por conta dessa sinceridade no momento errado, às vezes perde um amigo, perde uma amizade e se tornam pessoas antipatizadas, porque não sabem esperar a hora certa de dizer as coisas, exatamente porque lhe falta moderação. Perde o carisma, perde a simpatia, perde a convivência amena e o relacionamento saudável. A Bíblia nos ensina aqui, moderação. Moderado para falar, moderado para dizer as coisas, moderado para decidir, moderado para dar opinião. E essa palavra de moderação aqui, ela é sinônimo de equilíbrio. Porque tudo que você faz sem equilíbrio, você age de uma maneira desequilibrada e precipitada, aí você vai gerando os seus problemas, gerando as suas dificuldades. E às vezes para e diz, eu não sei porque para mim tudo é difícil, por que eu tenho que enfrentar esses problemas? Às vezes nós que estamos causando os nossos problemas por essa falta de equilíbrio, por essa falta de sabedoria e por essa falta de tato para poder conviver com pessoas, porque toda a nossa vida existe em função de convivências e de relacionamentos. Paulo falando, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E depois que ele diz isso, ele vem e começa a falar das consequências da falta desse equilíbrio, que é exatamente a ansiedade. Às vezes você começa a ficar ansioso pelo isolamento, começa a ficar ansioso por perder a amizade de pessoas, por perder respeito de pessoas, tudo muitas vezes por situações que são criadas por nós mesmos. E ele vem e diz uma palavra que eu acho importantíssima para todos nós, dizendo assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não fique ansioso, porque se você ficar ansioso, sua vida trava, sua vida para. E às vezes nós não sabemos lidar com a ansiedade. E eu fui atrás do que é a ansiedade, é a preocupação intensa e persistente, e medo das situações cotidianas.
Quando você fica ansioso, ansiosa, um monte de desajustes acontece por dentro de você. Você começa a desajustar por dentro. Quando você fica ansioso, a tua cabeça não consegue funcionar totalmente. A ciência diz que você começa a produzir outros hormônios, que não é a serotonina, já é outro. Cortisol e tantos outros que começam a fazer mal para você. Daqui a pouco a tua cabeça não consegue se organizar. A tua mente começa a ficar tão afetada, que você não consegue organizar as coisas na sua própria cabeça. Você não consegue pensar numa coisa só. O ansioso, ele perde a capacidade de concentração. O ansioso, ele perde a capacidade de poder refletir as coisas. Ele desequilibra. E Paulo, falando sobre a ansiedade, ele disse para você não andar ansioso, mas para você fazer uma troca. No lugar da ansiedade, você orar. Você trocar a sua ansiedade pela oração. Eu até peguei um papel, vai orar. Quando você perceber que a tua cabeça está dando um nó, que os teus neurônios estão fritando de preocupação, de insegurança, de incerteza com respeito a uma série de coisas, você vai, a Bíblia diz para você ir lá falar com Deus, para você ir orar. E quando você vai orar, como a gente colocou aqui, para não se preocupar e começar a orar, o que acontece, diz a Bíblia, é que você tira de você essa carga que causa a ansiedade, e você vai viver um momento de fé e vai aprender o quê? A descansar em Deus. O que é descansar em Deus? É quando você transfere exatamente o peso para Deus, que é isso que Deus fala na palavra dele constantemente, e entenda que aquilo que você não está conseguindo carregar, aquilo com que você não está conseguindo lidar, a sua fé vai fazer Deus lidar para você, amém? Aí você descansa e vai dizer, não vou perder o sono, não vou ficar mastigando minha mente, mas eu vou colocar na mão de Deus e vou descansar, porque quem vai tomar conta disso é Deus. Senão, você surta e não resolve. Você se torna briguento, inquieto, não dorme direito, fica ansioso, fica desesperado e nada vai resolver. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, nada nos abate. Nada nos abate. Descansar em Deus é nada mais, nada menos do que transferir essas expectativas para Deus. Começar a acreditar nele numa ação sobrenatural que ele tem como agir para poder beneficiar você dentro de uma situação que você não tem nenhum controle. E Paulo falando, ele disse isso. Que no lugar da ansiedade, que você fosse e fizesse o quê? Tornasse conhecida diante de Deus as suas petições pela oração, com súplica e ações de graças. O que quer dizer isso? Que você aprenda, no lugar de estar ansioso, aí preocupado, sem dormir direito à noite, com aquilo mastigando a sua cabeça, para você orar, colocar na mão de Deus, suplicar a Ele o benefício que vem da mão dEle, já orando a Deus com ações de graça. Em outras palavras, já orar agradecendo, acreditando que Deus vai cuidar daquilo. Aí você blinda a sua mente, blinda a sua alma daquilo que pode ser o pior. E depois que ele falou essas palavras, ele vem no finalzinho do texto e diz, e a paz de Deus, está aí o versículo, que excede todo entendimento, guardará o quê? Digam comigo. Vosso coração, o que mais? E a vossa mente em Cristo Jesus. Por que ele falou isso, vosso coração? Porque a ansiedade,
da taquicardia. Você começa a ficar, seu coração começa a acelerar por conta da ansiedade. E a sua mente fica mastigada pela ansiedade. E ele diz que quando você realmente consegue usar da oração, aí você vem e recebe aquilo de Deus que é a paz de Deus. A paz de Deus vem para poder equilibrar você no meio de uma situação de preocupação ou de dificuldade que você esteja passando. Eu já expliquei para vocês o que é a paz de Deus aqui, mas eu vou explicar novamente. O que é a paz de Deus que a Bíblia fala? Eu vou explicar. Existe a paz de Deus e existe aquela paz sua. A paz que não excede o entendimento. Como é a nossa análise e o nosso conceito de paz? São dois. Primeiro, paz. O que é para nós? Para mim, paz é quando eu não estou em guerra, eu não estou em conflito. Quando tudo está bem, que as coisas estão dando certo, aí eu estou em paz. Está tudo resolvido em minha volta. Não tem nenhum problema pendente. Isso é paz para mim. Estou de bem com meu marido, estou de bem com os meus filhos, eu tenho dinheiro na minha conta, os negócios estão dando certo e tudo está funcionando. Isso é a paz circunstancial. Essa paz circunstancial existe para você e para nós, pelas circunstâncias de tudo está dando certo. E a paz de Deus? A paz de Deus é uma paz diferente dessa. É uma paz que vem para você quando a circunstancial não está funcionando. Quando tudo está dando errado, quando as coisas não estão saindo da maneira como você se projetou ou se preparou, que você está pressionado por uma dificuldade ou por uma situação, por um problema, preste a surtar, preste a entrar em desespero, aí entra o quê? Entra a paz de Deus para você. Para blindar você. Ela vem para não deixar você surtar na falta das situações que geram uma circunstância de segurança para você. Aí Deus vem e entra com a paz de Deus. A paz de Deus, ela é uma blindagem. Ela faz com que você sobreviva no meio do maior caos. Ela faz com que você sobreviva no meio da maior turbulência. Ela sustenta você. Está tudo dando nó em sua volta, você tem tudo para surtar, para desesperar, mas você está ali tranquilo, por quê? Porque a paz de Deus vai te equilibrar, vai te sustentar e você começa, eu sei que Deus vai dar uma saída para mim, diga glória a Deus. Aí você consegue dormir direito à noite, você fica tranquilo, por quê? Porque está tudo turbulento em tua volta, mas a paz de Deus está ali te dando a garantia de que você vai sobreviver àquela situação. Um certo dia um homem, ele queria que alguém pintasse alguma coisa para poder expressar a verdadeira paz de Deus. E ele queria um quadro pintado. As pessoas iam e pintavam um quadro assim numa casinha no meio de um campo, uma cachoeira devagarzinho caindo de um lado, um riacho caindo e aquela casinha lá no meio do campo bonitinha. Outro fazia uma casinha cheia de flores em volta, os animais iam correndo do lado, e um riozinho passando, e aquela sensação de paz. E veio um pintor, fez diferente. Ele pintou uma cachoeira turbulenta, com aquelas águas caindo, batendo numas pedras violentas, e as águas espirrando para tudo quanto era lado. E ali ele fez o quê? Ele pintou uma árvore, e nessa árvore um galho caído em direção das pedras, em direção da turbulência da cachoeira, e lá na ponta daquele galho, ele desenhou um ninho de passarinho, e um monte de passarinho ali, tranquilo, dentro daquele ninho. A pessoa que pediu disse, essa simboliza realmente a paz de Deus. É quando você está no meio de toda uma turbulência, mas você está tranquilo e se sente seguro, porque sabe que Deus está no controle da sua vida. Essa paz de Deus é necessária para nós demais. Por quê? Porque ela guarda o teu coração da taquicardia. Ela guarda o teu coração de batidas aceleradas por conta da ansiedade. Essa paz de Deus é importante porque ela guarda a tua mente.
Ela protege a tua mente para que você não comece a pensar em fazer besteira, em acabar com a própria vida por conta das pressões tão presentes em sua volta. Ela faz você sobreviver no meio da turbulência. E Paulo, falando aos irmãos que talvez estavam vivendo situações de conflitos e de turbulência, ele disse: olha, que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque ninguém vai entender por que você, no meio de uma situação de total turbulência da tua vida, você está em paz, você está tranquilo. Ninguém vai entender isso. Por isso que ela excede o entendimento das pessoas. Mas é uma paz que existe dentro dessas situações para provar que Deus é contigo. Diga glória a Deus. Quando a gente não tem isso, a gente surta, entra em desespero, se precipita, faz besteira e potencializa todos os problemas que já existem à nossa volta. E a paz de Deus, ela serve somente para essa blindagem. Talvez você esteja aqui nesta noite, vivendo situações assim. Quem sabe está sem dormir direito à noite, passa o dia pensando nos problemas pendentes da tua vida, passa o dia angustiado com as coisas que não deram certo, coração aperta, o nó da garganta vem, aquela sensação de angústia que aperta o peito, que faz você ficar pensando o tempo todo no que você não quer pensar. Que por mais que você tente tirar da cabeça, mas aquilo está ali. Está ali para fazer você ter essa sensação de angústia, essa sensação de mal-estar por conta de tudo que você possa estar vivendo. O apóstolo Paulo diz para você o seguinte: que você busque essa paz de Deus, para guardar o teu coração, para guardar a tua mente, e que você possa ter então a paciência para esperar o que Deus tem para fazer através das tuas orações e das tuas súplicas. Essa é a proposta, suplicar e orar. Você vê que ele pede súplica e oração. O que é súplica? O que é oração? Oração é falar com Deus. Suplicar e implorar a misericórdia de Deus e os benefícios dele em nossa própria vida. Muitas vezes essa súplica ela vem acompanhada de lágrimas. E é isso que Deus está querendo. No momento em que você aprende a lidar com tudo isso, a Bíblia diz que você sobrevive para poder realmente perceber e enxergar a vitória que Deus tem para dar para a tua vida. É assim que Deus trabalha. Muitas vezes as bênçãos que Ele tem para nós, Ele tem que trabalhar na gente primeiro. Porque às vezes a gente se quebra muito fácil. A gente se arreia muito fácil, a gente se entrega muito fácil. Muitas vezes a gente não tem mais nem coragem de lutar. O problema está lá longe e a gente já está jogando a toalha aqui. Deus não quer que seja assim. Deus não livra a gente dos problemas. Porque às vezes os problemas, eles são inevitáveis e eles chegam na vida de qualquer um e muitas vezes nos dão experiência. A Bíblia nos diz que Deus nos ensina a lidarmos e a enfrentarmos e superarmos os problemas. Porque eles sempre vêm. E na medida em que você aprende a lidar e a superar com esses problemas, toda vez que ele chegar até você, ele vai ser superado. Você vai ter capacidade para poder superá-los. Então, nesta noite, a minha palavra para você é exatamente essa. Guarde a sua mente e o seu coração. Que Jesus possa fazer isso, guardar a sua mente e o seu coração. Que você possa estar submetido a essa atmosfera de Deus sobre você. Esteja passando o que passar. Venha a luta que vier, não perca a sua alegria, que ela seja de Deus na sua vida. Seja de Deus na sua vida. Alegrai-vos do Senhor, que você tenha motivos em Deus para estar alegre, ainda que a turbulência esteja em volta. Sabendo de uma coisa, Deus está no controle. A nossa fé nos faz acreditarmos
que Ele está no controle da nossa vida. E a gente ora, levamos a súplica, Ele guarda o coração e a mente, e a gente ganha tempo para ver Ele resolver coisas na vida da gente que só Ele pode resolver. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.